Continuando aqui com a nossa série de como interpretar personagem, hoje nós vamos falar sobre como interpretar a raça Draconato, ou Draconiano, como algumas pessoas gostam de chamar. Eu fiz uma enquete, perguntando qual a próxima raça dessa nossa série aqui, e a maioria do pessoal votou em Draconato, então aqui vamos nós. E aí o primeiro passo, como sempre, é dar uma lida ali rápida em como essa raça é no seu cenário de jogo, tá? Pode ser que no seu cenário de jogo, o Draconiano ele tenha alguma especificidade diferente. Talvez ele seja nascido de dragões, ou talvez ele nasça de humanos mesmo. Então você vai ter que ver esse tipo de coisa, porque isso vai influenciar demais naquele cenário, tá? Não dá pra você usar o que a gente vai falar aqui de forma indiscriminada. Mas uma coisa que parece ser consenso e meio geral é que as emoções para os Draconatos são um pouco diferentes do jeito que a gente entende aqui. Draconatos eles são geralmente associados a dragões e a répteis, né? A gente tem uma tendência a pensar nos répteis, até no senso comum mesmo, vocês já devem ter ouvido falar do cérebro reptiliano, algo do tipo, como algo mais básico, algo que não entende muito bem as emoções. Como que o seu personagem Draconato entende amor? Como que ele entende carinho, proximidade, posse, de bens materiais, como ele entende a infância, a adolescência, a vida adulta, relações amorosas e de amizade. Será que ele é mais frio em relação a isso, E ele tem dificuldade para entender isso? Então, em vez de você tentar simplesmente falar que seu personagem tem dificuldade com emoção, tenta usar aquela dica que eu expliquei num outro vídeo que eu já fiz aqui no canal, de tentar mostrar e não descrever. Então, em vez de chegar pro grupo e falar assim, eu tenho dificuldades com emoções, chega e mostra isso com o seu personagem, descreve ele tendo essa dificuldade, descreve ele chegando e perguntando assim, coisas básicas que pra gente é dado como comum. Por que você protegeu ele? Por que você tá me ajudando? Por que você quer viajar comigo? Esse tipo de coisa vai indicar, essa curiosidade do seu personagem em relação ao modo de vida das outras raças. Outra coisa, se o seu personagem tiver mais uma relação realmente com répteis e tal, pode ser que os Draconatos no seu cenário nasçam de ovos, E como impactaria na visão de mundo de um personagem nascer de um ovo, Um Draconato não é um mamífero, então ele não foi amamentado. Como que será a relação dele com a família dele? Pensa nisso. Será que ele é mais próximo? Será que ele tem essa proximidade que nós mamíferos teríamos? Será que para ele essa relação de pai, mãe é importante? Talvez não. Talvez ele tenha sido chocado numa ninhada com vários e vários irmãos, e eles nem tenham uma relação muito próxima entre eles. Talvez no clã dele, por exemplo, os irmãos tivessem que disputar uns contra os outros, quase como os tubarões, Algumas espécies de tubarões fazem. Então pensa nisso. Outra coisa interessante de se pensar é que, como um réptil, os Draconatos provavelmente trocariam de pele. Tenta colocar isso de vez em quando nas interpretações. Dependendo da época do mês, da lua, pode ser que ele esteja na troca de pele. As escamas dele podem estar mudando de cor nessa época, ficando mais esbranquiçadas. Ele pode ficar coçando. E até outra coisa interessante, Répteis geralmente têm sangue frio e eles precisam tomar sol. Então como que ele lida com calor e frio? Você pode colocar que todo dia de manhã ele fica ali um tempo tomando sol para se aquecer. Esse tipo de coisinha vai dando vida pro seu personagem. Outra coisa legal é que na maioria dos cenários os Draconatos eles soltam baforada. E isso varia muito de acordo com a cor e o tipo de Draconato que ele é. Então, se é um Draconato de coloração vermelha, geralmente ele vai soltar uma baforada de fogo. Mas mais interessante do que isso é pensar em como isso implica no dia a dia do seu Draconato. Será que ele tem um bafo? Será que ele tem cheiro? Será que ele fica soltando fumaça pela boca quando ele fala ou boceja? Talvez ele odeie ou ele goste, prefira de um tipo de alimento ou bebida específico. Então você pode anotar essas coisas e tentar trazer aos poucos no seu jogo. E falando em comida, vale lembrar que répteis geralmente não têm bochecha. Então eles não conseguem armazenar comida e ficar mastigando muito tempo igual a gente faz. Geralmente eles comem de uma vez só. Você pode interpretar isso no momento de comida ali, que ele dá grandes mordidas e come, engole tudo de uma vez. Outra coisa interessante é que geralmente eles também costumam ter um período de vida menor do que humanos. Como que será que isso impactaria na maneira como esse Draconato vê o mundo? Será que ele daria mais ou menos valor para a vida dele? Será que ele teria um senso de urgência maior? De não querer ficar esperando, porque ele tem pouco tempo de vida, sabe? Então ele não tem muito tempo a perder. Eu pelo menos tendo a pensar assim. Os Draconatos seriam criaturas até um pouco mais agitadas nesse sentido. Tenta se colocar no ponto de vista daquele personagem para que ele não seja simplesmente um humano com escamas, como a gente costuma ver na maioria das vezes ali. Tenta dar coisas, dar vida para esse Draconato, para que a raça dele realmente importe. É uma raça fantástica, você pode interpretar e inventar o que você quiser. Outra coisa legal de se pensar é como que ele lida com as próprias escamas dele. Vamos tentar pensar como nós humanos lidamos com os nossos cabelos e pelos corporais. Geralmente a gente tem cortes diferentes, penteados. Pode ser que seu Draconato tenha esse tipo de cuidado também.
também, sabe? De limpar as escamas, tirar a sujeira delas. Pode ser que ele arranque algumas escamas especificamente para ficar com uma espécie de penteado, entre aspas, específico, ou que ele ajeite elas de alguma forma. Então ele pode ter esse cuidado estético também. Pode ser que o seu personagem queira isso. E aí vale pensar também que o seu Draconato ele vai ter uma característica biológica, física ali diferente. Ele vai ter asas, ele vai ter cauda. Como que ele lida com isso? Ele esconde, ele deixa à mostra? Como que isso impacta no uso de roupas dele? Será que ele rasga as roupas, tem roupas próprias? Ou ele enrola as asas e a cauda para não aparecer? São todas coisas que você pode pensar aí para dar vida pro seu personagem. Até pensando nessa relação aí de asas, né? Como que voar impactaria num personagem? Imagina se você pudesse voar. Como que você pensaria nessa relação do que é alto e o que é baixo? Sabe, isso tudo muda. Porque se você conseguisse acessar lugares altos facilmente, você usaria esse recurso frequentemente. Isso não seria um obstáculo para você. Ultrapassar distâncias e outros lugares numa cidade, por exemplo, seria algo muito mais simples. E aí, né, já falando de voar, você pode pensar qual a relação desse Draconato também com os parentes, entre aspas, deles, né? Como que ele vê os dragões nesse seu cenário? Será que ele vê com ódio, com respeito? Como que ele vê as wyverns, né, as serpes? Também podem ser parentes próximos ou não. E aí, por último, você pode pensar também, se você quiser, em fazer um sotaque, né, para esse Draconato. Pensa na constituição física dessa personagem aí. Como ele não tem bochechas, geralmente todos os sons seriam feitos na parte da garganta. Sendo assim, seriam sons mais guturais talvez, mais raspados. Tentando extrapolar, pensando muito aqui, viajando, talvez ele não tenha mobilidade nos lábios como a gente tem. Então talvez sílabas e fonemas como M, precisa fechar a boca assim, como B também, né? Sejam difíceis para ele. Ou você pode simplesmente, como eu expliquei lá no vídeo de sotaques, escolher mais ou menos um relativo, né, um sotaque que existe de alguma cultura no nosso mundo aqui, tentar emular isso na sua fala, né? Existem várias culturas, fonemas incríveis ali, principalmente na região africana, as tribos indígenas aqui, nativas brasileiras também, muito bacana, você pode tentar pensar em algo assim se você quiser, né? Mas como é fantasia, você pode extrapolar para onde você quiser, você pode pensar no sotaque americano, espanhol, francês, russo, aí vai do seu gosto, né? Se você gostou desse vídeo, talvez você vai gostar desse aqui, onde eu explico como interpretar anões. Até o próximo vídeo, é uma nova aventura.